A maioria das pessoas acredita que se comunica mal porque escolhe mal as palavras. Mas será que é isso mesmo? O problema quase nunca está no que é dito, mas na forma como é dito. E enquanto a pessoa não entende isso, vai continuar gerando conflito e achando que está sendo clara. A verdade é que palavras são conteúdo e tom é intenção. E intenção sempre chega antes da mensagem. É por isso que antes mesmo de entender o que você disse, o outro já sentiu como você falou. Grande parte dos conflitos não nasce de discordância, nasce de resistência. E resistência quase sempre é provocada por um tom inadequado. A conversa não trava porque o assunto é difícil, ela trava porque o tom fecha o diálogo. Existe uma crença perigosa que diz o seguinte: se a frase é verdadeira, o tom não importa. Será que não importa? Porque verdade sem critério não constrói. Verdade sem critério, na verdade, se impõe. E quando você impõe, o outro não escuta. O outro simplesmente se defende. Quem controla o tom, controla a conversa. Quem perde o tom, perde o comando, mesmo estando na razão, mesmo estando certo. O tom revela controle emocional. Quem controla o tom, controla a conversa. Porque quem perde o tom, perde o comando, mesmo estando na razão, mesmo estando certo. Então não é sobre ganhar argumento, é sobre manter a abertura, é sobre manter o diálogo. Firmeza é clareza com equilíbrio. Agressividade é emoção vazando. Então, pessoas maduras ajustam o tom para preservar o objetivo da conversa. Já pessoas imaturas ajustam o tom para aliviar a tensão interna. E isso muda tudo. Quando o tom é errado, todo o conteúdo perde valor. Você pode ter razão, você pode estar certo, pode até estar tentando ajudar. Se o tom for inadequado, nada disso chega. No trabalho, o tom define reputação. E não é só competência técnica, é convivência. Porque pessoas competentes com tom errado viram um problema, e às vezes um problema sério. Pessoas medianas com tom equilibrado ganham espaço. Isso não é preferência pessoal, isso é dinâmica humana. Na família, o tom define proximidade. O conteúdo pode ser o mesmo, o tom muda tudo. Muitos laços se desgastam, não por grandes conflitos, mas por pequenos tons errados repetidos ao longo do tempo. Em muitos casos, o tom duro não é sinceridade, na verdade, o tom duro é orgulho. É a necessidade de provar ponto, de vencer conversa, de não ceder. Mas conversa não é disputa, conversa é construção. O tom errado gera bloqueio. A pessoa para de ouvir não porque discorda, mas porque se sente atacada. E quando isso acontece, a mensagem morre, por melhor que seja, por mais verdadeira que seja, e independente da qualidade. E aqui vai uma coisa importante. Antes de falar, pessoas maduras filtram 3 coisas. Primeiro, a intenção, o momento e também o tom. Quem ignora esse filtro passa a vida apagando o incêndio que poderia ter evitado. Às vezes o tom certo é não falar. Às vezes o tom certo é o silêncio. O silêncio não é fraqueza, na verdade, muitas vezes é estratégia. Nem toda conversa precisa acontecer e nem toda provocação precisa de resposta. E aqui uma regra simples. Se você precisa elevar o tom para ser ouvido, a conversa já saiu do controle. Porque a autoridade não grita, a autoridade se sustenta. A verdade é que quem não aprende a cuidar do tom vive colecionando conflitos, vive colecionando explicações e desgastes desnecessários. Não porque todo mundo está contra ele, mas por padrão de comportamento. O tom importa mais que as palavras, porque ele revela maturidade. Palavras podem ser treinadas, tom reflete caráter. Comunicar-se bem não é falar mais e nem falar bonito, é falar com consciência. E isso, mais cedo ou mais tarde, define a qualidade das suas relações. Pense nisso e até o próximo vídeo.